Bom dia, estamos aqui novamente para mais um momento de estudo da palavra, mais um momento de estudo da nossa classe Apocalipse. Hoje é dia 28 de novembro, um sábado lindo de sol, e nós vamos prosseguir no estudo que começamos na semana passada sobre as guerras do fim dos tempos. Nós já tínhamos, em outras ocasiões, abordado esse assunto, mas ele é muito oportuno, fala de algo que temos pela frente, talvez num futuro próximo, e então eu, novamente baseada no livreto da pastora Isis Calheiros, onde eu estou me baseando para esse estudo, esse livreto chama O Apocalipse Decodificado. Então vamos começar, como sempre, elevando as nossas orações ao nosso papai. Pai querido, nós te louvamos por mais esse dia, um dia de vida, um dia de bênçãos, mais um dia que tu nos dás, Senhor, porque tudo vem de ti, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse privilégio de podermos estudar a tua palavra, de podermos conhecer aquilo que tu nos revelaste, Senhor, pelo privilégio de sermos filhos teus, Senhor, de termos a esperança num amanhã glorioso junto a ti, Pai. Nós só temos a te agradecer, Pai. Pai, nós precisamos de ti, queremos declarar que somos dependentes de ti em tudo, Senhor. Sê conosco sempre, Pai. Tu és a nossa maior riqueza. Sê também com nossos amados onde estiverem, Senhor. Eu quero hoje te agradecer especialmente pela vida do meu neto Guilherme, o meu neto primogênito. Eu tenho 6 netos, tu sabes, Senhor, e esse foi o primeiro que me alegrou o coração. Netos são filhos com açúcar que tu nos deste. Abençoa o Guilherme, Senhor. Obrigada pela vida dele, Senhor. Sê com ele. Tu sabes que não podemos estar juntos nesse dia como sempre estivemos por causa dessa pandemia. Mas estamos unidos no mesmo Espírito. E, Pai, fica também com todos os meus amados onde estiverem, Senhor. Guarda-nos debaixo da tua proteção. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos abordar novamente a batalha do Armagedon, que é chamada o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa batalha, ela ocorrerá na segunda vinda de Cristo e exatamente no fim da grande tribulação e antes do milênio. É a sexta taça. Na sexta taça do Apocalipse, seca o rio Eufrates para preparar o caminho para os reis do leste, que virão se juntar à batalha do anticristo contra Cristo e Israel. Onde vai acontecer? Vai acontecer no Vale de Josafá do Megido. Por isso que vem esse nome do Megido, Armagedon. Eu vou ler aqui um trecho do Evangelho
no 24 de no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículos 27 a 31. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntam as águias. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Em Apocalipse 16, de 12 a 16, vemos: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Continuando na nossa leitura bíblica a respeito do assunto que estamos estudando, nós vamos ler agora em Apocalipse 19, de 11 a 21. Eu havia dito na semana passada, no início desse estudo, que eu peguei para esse estudo as leituras todas que se referem, porque é uma coisa assim maravilhosa ver como, desde o Antigo Testamento até o Novo, como tudo que se profetizou se une e conjumina e forma um todo coeso, mostrando como Deus nos revelou os acontecimentos. Em Apocalipse, então, 19, de 11 a 21, nós temos: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. A gente sabe quem vem sobre esse cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.
E no manto e na sua coxa tem escritos este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou aos que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Agora vejamos o que está no Antigo Testamento a respeito. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Isso está em Zacarias 8, 7. Mas mais à frente, o mesmo profeta Zacarias, no capítulo 12, de 2 a 9, ele fala: Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que nele montam. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei a cegueira de todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, como um facho de fogo entre gavelas, e a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Aqui eu recomendo também que leiam Zacarias no capítulo 14, que é longo, então eu não vou ler agora, mas Zacarias no capítulo 14, de 1 a 19. Prosseguindo, o profeta Joel, no capítulo 3, 1 e 2, fala: porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei
todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Vamos ver aqui o que fala sobre os 3 sapos, que são espíritos da trindade satânica. Esses 3 sapos, que são os espíritos da trindade satânica, vão reunir reis da terra para a batalha do Armagedon. Em Apocalipse, capítulo 16, 13 e 14, fala: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mas em versículo 16 do Apocalipse, no capítulo 16, versículo 16, fala: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Aqui está escrito: grande terremoto divide a cidade em 3. As cidades das nações entram em colapso. Ilhas e montes desaparecem. Praga de chuva e granizo. Vejam em Apocalipse 16, os versículos 17 a 21. Aqui já não é o 6º anjo, é o 7º anjo. O 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Nessa ocasião, Jerusalém será saqueada. Haverá muita violência. Metade da cidade entrará em exílio, a outra metade vai ficar. Todas as nações irão lutar contra Jerusalém. Isso está em Zacarias 14, 14. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E aí o que vai acontecer? Jesus vai tocar o Monte das Oliveiras com seus pés e dividir a montanha para formar um vale, ou por onde os judeus vão passar pelo vale para fugir. Como está escrito em Zacarias 14, 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus,
e todos os santos contigo. Cristo vai proteger o vale. Aqui em Apocalipse 12, versículos 5 e 6 fala: e deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Cristo vai destruir os inimigos com sua espada e o sopro da sua boca. Isso está em Apocalipse 19, 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele. Nós já lemos esse trecho mais atrás. Então vou ler aqui 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Cristo vai lutar contra as nações. Isso está falando aqui em Zacarias 14, 3. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E uma praga vai assolar as nações e haverá pânico. Isso está em Zacarias 14, de 12 a 15. Será que 12 a 15 nós não lemos ainda? E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá, da parte do Senhor, uma grande perturbação sobre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata, e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. Coisa horrorosa. Aqui, isso estava em Zacarias 14, 12 a 15. E aqui, mais a seguir, fala: pássaros comerão a carne dos mortos. Isso está em Ezequiel, capítulo 38. Agora, vamos ver o que fala da última guerra, que já falamos também em outro estudo. Estamos agora reforçando dessa vez aqui. A última guerra será a de Gog e Magog. Esta acontecerá após o reinado milenar de Cristo. Gog e Magog aqui se referem a todas as nações da terra. Fogo virá do céu. Isso já está em Apocalipse 20, de 7 a 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog,
cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. A mesma rebelião e antagonismo contra Deus, como é mostrada em Ezequiel 38 e 39. Este será o último ataque contra Jerusalém e Cristo, e todos serão destruídos. Em Apocalipse 20, 10 fala: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Agora, já quase chegando ao final, esta batalha, ela envolverá todas as nações, exércitos virão de todas as direções. Satanás é mencionado para se unir à batalha no final do milênio, será solto da sua prisão, conforme Apocalipse 27. E virá então o julgamento do trono branco, que acontece em seguida, e o céu e a terra atuais serão destruídos. Isso está em Apocalipse 20, de 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso está em Apocalipse 20, de 11 a 15. Mas a seguir, em Apocalipse 21, versículo 1, fala: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui está rapidamente explicado, em poucas palavras, a diferença entre as duas batalhas chamadas de Gog e Magog. A primeira está escrita em Ezequiel 38, 39, quando Deus vai destruir os inimigos nas montanhas de Israel. A segunda e última guerra, fogo virá do céu, do Deus do céu, e destruirá instantaneamente. São duas guerras de Gog e Magog que são mencionadas. Tem uma diferença entre uma e outra. Para ver bem, é preciso que leiam também os Ezequiel, os capítulos 38 e 39. E aqui, continuando, a quinta taça traz escuridão ao reino do anticristo. Isto pode ser o momento em que as 7 nações vão atacá-lo e tirá-lo de Israel. Isso está em Ezequiel 38 e 39, e nós temos aqui uma interrogação: será a terceira guerra mundial? É uma dúvida. Isto acontecerá provavelmente
no começo da tribulação, quando Israel estará em paz. Ezequiel 38:8 fala: depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. Mas Ezequiel 38:11 fala: e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nas suas portas. Quer dizer, Israel está em paz e de repente vem provavelmente a Terceira Guerra Mundial. Aqui fala o que acontecerá após o Tratado de Paz. Fala um pouquinho a respeito de Magog. Magog, ele é neto, só para ter uma noção a respeito, porque para a gente tentar explicação sobre o significado de Gog e Magog. Magog era neto de Noé. Em Gênesis 10:1 e 2 fala: essas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Eles eram bons guerreiros da Europa e nordeste da Ásia. Eu penso que já tinha lido isso aqui. Eu acho que eu fiz uma certa confusão, porque eu acho que eu já tinha lido isso no estudo passado. Então, eu vou concluir por aqui, dizendo que lembrando o quão importante é que nós estejamos vigilantes para a vinda do Senhor. Muita coisa ainda, muita guerra ainda vai acontecer, mas nós, pelo que vemos nesses estudos, não participaremos dessas coisas